E hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus tem me ensinado durante estas semanas. E o meu estudo sobre este tema me levou a trazer talvez umas 3 pregações. Nós vamos começar hoje, vai ser uma série. Nós estamos chamando essa série de Por que Sofrem os Filhos de Deus? Alguns chamam de Por que Sofrem os Justos, né? Eu estou chamando de Por que Sofrem os Filhos de Deus? Por que, pastor, que o senhor vai falar sobre isso? Porque nos últimos 6 meses, Deus tem nos levado a momentos de grandes decisões. Decisões no aspecto ministerial. Então, quando Deus nos leva e nos faz enxergar isto, Deus tem nos levado a viver momentos de muita pressão, de muitas incertezas, de muitas perguntas e até de sofrimento. Por isso, Deus então me fez lembrar que na Bíblia, sempre quando eu passo por estas situações, talvez a situação de sofrimento mais extrema que eu passei foi quando eu morei no México. Sempre quando eu passo esses tempos, Deus me leva a ir na palavra dele, porque as grandes perguntas, as grandes questões que nós temos nesses momentos de sofrimento e de dificuldade que nós temos, o nosso coração anseia por respostas, e nós não encontramos as respostas. Então Deus tem me ensinado e tem me levado a estudar na Bíblia e procurar as respostas na Bíblia. E o livro que Deus sempre me leva nele é o livro de Jó. Então sempre quando estou vivendo esses momentos, eu vou ao livro de Jó, porque eu quero entender, ou se não entender, eu quero pelo menos aprender com esse grande patriarca do Velho Testamento. Eu quero pelo menos aprender com ele como foi a pressão que ele viveu, e tudo aquilo que ele fez, e como ele teve fé suficiente para passar aquele momento. Então, eu quero convidar você para caminhar comigo, e hoje nós vamos começar, não vamos ter tempo de terminar hoje, mas nós vamos começar e vamos estar falando disso nas nossas próximas pregações. Deus fala comigo então, quando eu estou nesses momentos, vai lá e medita no livro de Jó. Você acha que você está sofrendo? Olha, e quando a gente fala de estar sofrendo aqui, é um sofrimento extremo. Aqui a gente está falando de sofrimento mesmo. A gente aqui não está falando de uma tribulaçãozinha, não, a gente está falando de sofrimento extremo. Então, quando a gente fala desse sofrimento extremo, a gente quer entender por que a gente, como filho de Deus, passa por isso. Porque no nosso conceito, não deveria o fato de sermos filhos de Deus, que nós fôssemos livres de passar por isto. Fala assim, é verdade, né? Como filho de Deus, a gente não deveria passar por isso, mas a gente passa. E você quer saber por quê, mas você não entende. Por que o justo sofre? Eu não quero fazer do nosso estudo uma busca no entendimento da existência do mal, não é o meu foco, porque teríamos que ir muito mais além, essa é outra pregação. Mas eu quero fazer do nosso estudo uma tentativa de buscar razões suficientes que nos leve a aprender de Deus, mesmo sem entender por que nós passamos, mas aprender da parte de Deus como é que nós passamos por esses momentos. Deus falou comigo, vai lá nas páginas de Jó, vai lá nas páginas, e Deus falou comigo, eu vou lá então, e eu começo a ler o livro de Jó, e eu começo então a ouvir pregadores pregando sobre Jó, eu começo então a ver estudos bíblicos sobre a vida de Jó, e eu começo então a fazer toda esta pesquisa sobre o livro de Jó, que é um livro, meu irmão, que segundo alguns estudiosos da Bíblia, é o livro mais antigo da Bíblia, sabia você disso? Jó, segundo os estudiosos, é o livro mais antigo da Bíblia. Não sabemos exatamente quem é o autor do livro de Jó. A tradição rabínica aponta para Moisés, dizendo que Moisés é o autor do livro de Jó, mas não existe informações suficientes
para que nós possamos cravar isso. Moisés escreveu o livro de Jó. O tempo, ou a datação deste livro, remete ao tempo do patriarca Abraão. E quando nós estudamos o livro de Jó, os fatos que estão narrados naquele livro nos remetem então a este tempo. Muitas pessoas não acreditam nos fatos narrados em Jó. Tem muita gente que diz que a história de Jó é uma lenda, porque ninguém poderia ter suportado tanta pressão, ninguém poderia ter suportado tanto sofrimento e ter a atitude que Jó teve. Por isso pensam que é uma lenda, porque ninguém poderia ter passado por uma pressão em todos os níveis de sofrimento social, de humilhação, físico por causa da enfermidade, de perdas extremas como perda da família, dos bens. Ninguém poderia ter passado por um sofrimento tão grande como passou este homem e poderia ter tido a atitude que ele teve. Porém nós, eu e você, pensamos diferente, porque nós temos certeza da existência de Jó, amém? Nós temos certeza da existência de Jó. Pastor, por que você tem certeza da existência de Jó? Porque está escrito neste livro. Está escrito neste livro, e o que está escrito nesse livro, nós acreditamos 100%. Por isso eu quero quero chamar você para que você venha comigo, para que possamos estudar juntos o livro de Jó. Feche os teus olhos e oremos. Pai, no nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Venha sobre nós, dá-nos autoridade e a direção do Teu Espírito, Pai, e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia confirma a existência de Jó em outras partes da Bíblia. Então, para aqueles que têm dúvidas sobre a existência de Jó, basta ler a palavra de Deus em Ezequiel 14:14, também em Ezequiel 14:20, e você vai ver ali a menção da existência de Jó. No Novo Testamento nós temos a palavra de Deus em Tiago 5:11, que diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós temos a completa certeza da existência de Jó. Então agora eu quero levar você para vir comigo, para que possamos ler no capítulo 1 de Jó, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5, por favor. Capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem perfeito, íntegro e temente a Deus, desviava-se do mal. Presta atenção comigo, irmão, na leitura, não perca nenhum ponto. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Assim fazia continuamente. Como você já viu então, e já não tem dúvidas, para algumas pessoas existe então essa questão de que a história de Jó é uma lenda, mas para mim e para você não é uma lenda. Se trata realmente da existência de um homem diferente. Se trata da existência de um homem que tinha uma fé extrema em Deus. A grande questão, meus irmãos, que aflora no nosso coração, quando nós estudamos a história de Jó, é uma grande pergunta que vem para mim e para você. A grande questão, ela é muito mais, digamos,
prática do que teológica. É muito mais prática do que teológica. Por quê? Porque se você se crava na teologia, você quer entender muitas coisas. Mas quando a questão é prática, você entende então que você não precisa entender os planos de Deus para aprender deles. Que você não precisa entender Deus, porque Deus é inexplicável, para saber que Deus, Ele trabalha em todos os aspectos, e que Deus trabalha em todas as situações, e a situação que você está vivendo agora, por mais difícil que seja, e as perguntas que vêm na sua mente neste momento que você está passando, do momento mais difícil da sua vida, e se você já passou por um desse, você sabe do que eu estou falando. Quando você está passando este momento, então você precisa ou você quer entender, mas o nosso coração ele é acalmado na certeza de que Deus está no controle, amém? Ele traz calma no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, saber que Deus está no controle. A questão do livro de Jó são as perguntas que vêm: como pode ser Deus santo, Criador do universo, o Deus de bondade, um Deus benigno, um Deus de salvação? Como pode um Deus, Criador do céu e da terra, tão bom para mim e para você? O Deus que nós cantamos a bondade dele todo o tempo. Como pode um Deus de um amor inexplicável, a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você? Como pode um Deus tão bom assim permitir que seus filhos sofram tanto? Como pode isto? Como pode um Deus assim permitir que seu filho passe por catástrofes, tragédias, calamidades, aflições? Se Deus criou tudo com amor, se Deus nos salvou na pessoa de Cristo, como Ele pode permitir que isto aconteça? Pergunte nesse momento para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que quando você vê os testemunhos nas notícias, você está vendo aí que tem irmãos nossos na fé, que têm perdido tudo o que eles tinham, e agora no meio daquela calamidade, muitos deles estão com essas interrogantes nas suas mentes e no seu coração: se sou teu filho, Senhor, por que isso me aconteceu? O fato de sermos filhos de Deus deveria nos dar a garantia de que vivéramos uma vida de abundância, pois esta foi a promessa de Jesus em João 10:10, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o fato de nós sermos filhos dele, só esse fato já deveria dar a nós esse direito de vivermos essa vida de abundância. Como podemos entender a abundância no meio da escassez? Como podemos crer no amor no meio da guerra? Como podemos crer na bondade em meio da ruindade das pessoas, em meio do mal? Temos que olhar para a Bíblia, meu irmão. Temos que olhar para a Bíblia, pois é nela que se encontra a história de Deus e da relação de Deus para com homens e mulheres que viveram tamanha aflição e que viveram tamanha arguição, no sentido de ficar arguindo e perguntando a Deus os porquês. Tem muita gente que diz que a gente não pode perguntar para Deus porquê, a gente tem que perguntar a Deus para quê. Eu pergunto tanto porquê como para quê, meu irmão. Eu pergunto, ainda que ele não me responda, mas eu pergunto. Eu pergunto. Porque, sabe, querer ser, querer não ser humano, dizer que você não pergunta, que você não tem esses tempos de arguição na tua mente. Pergunta para Gideão e vai lá no livro de Juízes e vê a história de Gideão para você ver. Quando o povo de Deus era massacrado e ele se escondia de medo. E Deus usou a vida daquele homem para livrar todo o povo. Leia o livro de Abacuque.
Se você ler o livro de Abacuque, meu irmão, você vai ver coisas assim. Porque no início do livro de Abacuque, você vai ver pura arguição, pura perguntas de Abacuque para com Deus. A visão do profeta Abacuque, ela é uma visão que traz questões e perguntas completamente sem respostas. A indagação dos porquês de Abacuque, onde ele pergunta por quê. Abacuque está num tempo onde ele está vendo o povo sair cativo e sofrer o seu povo violência e sendo levado presos. Violência contra o seu povo, calamidade contra o seu povo, e no meio daquilo tudo aflora o coração de um homem que ama a Deus e que quer saber de Deus o porquê que está acontecendo aquilo. E Abacuque pergunta a Deus, e Abacuque clama a Deus, mas não há respostas. Que difícil a gente lidar com o silêncio de Deus. Aliás, lidar com o silêncio é difícil de toda maneira, né? Mas com o silêncio de Deus ainda é pior. E Abacuque pergunta a Deus, mas ele não tem respostas. Não se ouve nada de Deus em primeira instância. E Abacuque continua perguntando, mas só vem o silêncio de Deus. E Abacuque não entende, e ele continua querendo saber. São dias que queremos ouvir qualquer coisa da parte de Deus. Mas queremos ouvir qualquer coisa que vá de anseio aquilo que o nosso coração precisa ouvir. O que é que você faz neste momento, meu irmão? Eu vou sair procurando um profeta que profetize algo de bom para mim. Não vai não. Não vai nesta não. Eu estou procurando e vai vir o profeta tal, ele é famoso. Você já viu quantas pessoas ele tem nas redes sociais dele? Você já viu quantos seguidores que ele tem? Influência? Não vá nessa, vá na Bíblia. É aqui que está as respostas que você precisa ouvir. Vai lá, e Abacuque fez isso. Eram questões de por que está acontecendo, como você tem nos momentos de problemas, como eu tive, e estamos passando ainda por este processo. Para onde que eu vou, Senhor? O que é que eu faço, Senhor? Por que está demorando tanto essa bênção? Estou falando com alguém aí, não. Por que está demorando tanto? Por que eu vejo o ímpio prosperar? Era essa uma das arguições grandes de Abacuque. Por que eu vejo o ímpio prosperar e eu não prospero? Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele vai bem e eu não vou? Por que ele é abençoado e prospera nos seus caminhos e eu não? Eram as questões de Abacuque. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você está querendo ouvir qualquer coisa de Deus, tenha muita atenção, porque Deus não é Deus de falar qualquer coisa para o seu povo. Se você quiser ouvir qualquer coisa de Deus, você não vai ouvir nada, porque Deus, Ele prefere se calar do que te dizer qualquer coisa, porque qualquer coisa da parte de Deus, do momento mais difícil da sua vida, não vai trazer paz ao teu coração. Vai trazer paz ao teu coração aquilo que realmente Deus quer falar com você. E Ele só fala quando Ele tem algo para falar. Ou seja, Deus não fala no meio da calamidade, da tragédia. Deus não fala no meio do sofrimento com o filho dele qualquer coisa. Porque Ele sabe que o filho precisa de ouvir algo da parte dele, não qualquer coisa. Ele só fala quando ele tem algo para falar, e ele não diz qualquer coisa, porque qualquer coisa não satisfará o anseio do teu coração. Assim foi com Abacuque. No começo do seu livro ele grita: por que sofrem os justos? No começo do seu livro, capítulo 1, no capítulo 2, ele vai para uma torre. Deve ser para ficar numa posição alta, né? Para talvez, naquele sentido de que, naquele momento do sofrimento, a gente quer estar mais perto de Deus, e talvez tenha sido este. A questão de Abacuque, ele sobe uma torre e parece que fica lá gritando a Deus.
Por que sofrem os teus filhos, Senhor? Porque eu estou vendo os meus irmãos serem levados cativos. Porque eu estou vendo os inimigos entrarem na casa dos meus amigos e arrombarem as casas, fazer violência contra as mulheres. É como se a gente estivesse dizendo para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo isto? O Senhor não está vendo isso que está acontecendo? Esta era a arguição de Abacuque. A resposta vem de Deus a Abacuque, em seu livro, no capítulo 2, no versículo 4. Vem uma resposta de Deus para Abacuque. Ele diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Agora veja bem a resposta que vem para Abacuque. Ele diz assim: o justo, pela sua fé, viverá. Não foi suficiente para mim ler isto aqui, no momento mais difícil da minha vida. O justo vai viver por sua fé? Como assim, Senhor? O justo vai viver pela fé? É só isso que o Senhor tem para me dizer? O justo viverá pela fé? E com isso o Senhor quer que eu me console? Como assim o justo viverá pela fé? Não é esta a resposta que a gente quer de Deus neste momento. A resposta que a gente quer de Deus, na verdade, é algo que nos livre do sofrimento, sim ou não? É algo que nos livre do sofrimento, mas não é essa a resposta que nós esperamos. Viver pela fé não é isto. O que alguns querem é uma palavra profética prometendo bênção para ele. Que alguns não, que todos. O que alguns querem são palavras que prometem bênçãos, no sentido de que, não, fica firme, está demorando, mas vai passar. Mas todas estas palavras, no momento do nosso momento mais difícil, parecem algo muito longe para nós. Não é isto, ou não era isto, que Abacuque talvez queria ouvir, mas foi o que ele ouviu. Não é isso que você quer ouvir, mas é o que você está ouvindo hoje. Você não quer saber por que o justo sofre? Deus está falando para você que o justo vive pela fé. Ah, agora eu já entendi, pastor. O justo então vive pela fé. Então essa é a grande questão. Eu então vou viver pela fé. Viu, Edmar? É isto. Está resolvido o problema. Viva pela fé. Viva pela fé e acabou. Você pode não entender, mas você vai aceitar as coisas de Deus para você. Agora eu já entendi, pastor. Eu então vou viver pela fé. Mas o que é isto, meu irmão? O que é viver pela fé? Você já parou para pensar? O que é exatamente viver pela fé? Mesmo sabendo que o povo seria levado cativo e tendo tanta covardia e violência contra o povo de Deus, Abacuque, de alguma maneira, ele entende que aquele momento que ele está vivendo é um momento de uma escola de Deus para com ele e para com o seu povo, e isso ainda é muito mais difícil para nós entendermos como pastores. Que, passando tudo o que você está passando, você ainda tem que se sentar com uma família que está passando um problema muito menor do que o teu. E que essa família está gritando de desespero e você é o pastor deles, mas você não pode dizer para essa família que o seu problema é muito maior do que o dele. Você tem que abraçar e vê-los e levá-los a entender a palavra de Deus. Essa era a questão de Abacuque. Como profeta de Deus, Abacuque não somente queria saber e entender o que estava passando, porque Abacuque queria dar uma resposta para as pessoas que esperavam uma resposta dele. E Abacuque então, ele, mesmo que sem entender, ele aceita e ele se rende à vontade de Deus. E no seu livro, no capítulo 3, 17 ao 19, Abacuque vai dizer assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Veja bem, meu irmão, que isso aqui é sofrimento extremo.
as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Abacuque vai dizer no versículo 18: todavia, quantos dizem comigo? Todavia, vamos? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A gente cantou isso aqui hoje, né? A gente cantou isso aqui hoje. A gente cantou isso aqui hoje. Isto é o que se chama viver pela fé. Deixa eu apressar o passo, irmão. Deixa eu apressar um pouquinho aqui, para a gente concluir pelo menos o que eu quero para hoje. Sabe de uma coisa? Quando nós estamos vivendo o nosso pior momento, não nos basta, presta atenção no que eu estou falando, não nos basta a afirmação de que o sofrimento é pedagógico. O que a gente quer dizer com isso? Não basta para a gente. Não basta a pessoa está lá naquela pressão de perca, sabe? Vai dizer para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, neste momento, que perderam sua casa, não sabe quando vai voltar, que estão passando o dia sem tomar um banho, estão se alimentando porque pessoas estão mandando alimentos para eles, e glória a Deus por isso. Olha aqui, vai dizer para eles assim: não se preocupa não, meu irmão, isso aí está acontecendo para você aprender. O sofrimento é pedagógico, não se preocupa, você vai aprender. Claro que isso é verdade, mas isso não nos basta no pior momento da nossa vida. Não basta. Sabe, tipo assim, você tem que aprender dos seus erros. Não nos basta isto. Você está passando por isso, meu irmão, somente para você aprender. Dá vontade de dar um... Mas a gente não pode, né? Ainda que nós saibamos e concordamos com isto, mas isso não nos basta. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que isso não te baste, você precisa de entender que é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós aprendemos nesses momentos. Ou não é o que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Roma, no seu livro Romanos, capítulo 5, 3 ao 5. Ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos, veja bem, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha bem essa cadeia de coisas. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você lê isso aqui, e no meio, as suas perguntas sem respostas, você lê isso aqui e você fala assim: ah, tá, tribulação, ah, tá bom então, se eu for atribulado, eu vou ter mais paciência, e se eu tiver mais paciência, eu vou viver melhor essa experiência. E vivendo melhor essa experiência, eu vou ter esperança. Mas a gente não quer passar esses processos. Não, a gente não quer passar tudo isso. A gente não quer esperar que a esperança que não traz confusão venha ser derramada nos nossos corações. A gente não quer. O que a gente quer é resolução rápida do nosso problema. O que a gente quer é bonança no lugar das tribulações. É isso que a gente quer. Mas isto aqui, meu irmão, é o que nós chamamos e o que a Bíblia chama de viver pela fé. Viver pela fé é entender isso aqui. Viver pela fé se trata de alguém que tem fé no Deus Criador do céu e da terra e de tudo que existe no céu e na terra, e mesmo sem entender o que Deus está fazendo, ele pode dizer como o profeta Abacuque disse: não importa se eu não tenho as respostas que me façam entender os porquês, não importa a circunstância que eu estou vivendo, mas, note uma coisa, meu irmão, que há uma diferença muito grande entre ler isto, dizer isto
e viver isto. Muito diferente, muito diferente. Por que existe essa diferença, então? Por quê? Porque a experiência na prática nos permite vivenciar a situação. É a experiência na prática, e quando você para neste momento, eu faço um convite a você, que você faça um retrospecto dos momentos mais difíceis da tua vida, aí é a hora onde você está. Naquele momento mais difícil da sua vida, olha para trás e vê se Deus te abandonou. Naquele momento mais difícil da sua vida, olha para lá e lembre-se que alguma coisa Deus fez. E você entendeu na prática, você entendeu na experiência, você entendeu vivenciando, porque somente a experiência na prática nos permite vencer os obstáculos e adorar a Deus. A outra coisa que não nos basta nos momentos mais difíceis da nossa vida é que no pior momento, pensar que as bênçãos são coisas escatológicas. O que eu quero dizer com isso? Você está passando o momento mais difícil da sua vida, e alguém vem para você e fala assim, não se preocupe, aguenta firme, que no céu a gente vai ter recompensa. Bênção na eternidade é escatológica, é para o fim dos tempos. Você quer ser abençoado é agora. Você quer a bênção é agora. E ainda que isso é verdade, você crê nisto. Eu sei que no céu será diferente. Mas, meu amigo, a minha vida é aqui e é agora. Está doendo no meu corpo, é aqui e agora. Me faz lembrar a minha mãe, nos seus últimos dias de vida. E eu, no hospital, conversando com a minha mãe, e falei para ela, mãe, a gente está orando para que Deus deixe a senhora conosco. E minha mãe falou, não ora não, meu filho. Deixa ele me levar. Porque a dor que eu sinto é tanta, é 24 horas sentindo essa dor. E lá eu sei que não vai me doer nada. Então deixa ele me levar. Acalma o coração de vocês, porque eu estou bem. Eu estou indo encontrar com o meu Senhor. Difícil para ela e mais difícil para a gente. Ainda que sabemos que é isto que vai acontecer. Mas é difícil. Então você não quer saber, sabe, das coisas escatológicas. Meu irmão, não se preocupe, fica firme aí, porque no céu você vai ter recompensa, hein? Recompensa no céu, eu sei, mas eu quero agora. Eu quero agora. Sabe, e que ainda que você sabe que isso é verdade, né, e a gente crê nisso, mas a gente quer tudo muito rápido. Por que eu digo isso, meu irmão? Porque quando nós estamos sofrendo aqui, todas essas promessas da eternidade nos parecem longe demais. O que eu escuto de algum de vocês, nos nossos momentos de aconselhamento, são coisas do tipo, pastor, não estou aguentando mais. E você também, como pastor, por mais que você também não esteja aguentando mais a sua situação, você tem que estar ali firme. Ai, pastor, você precisava dizer isto? A gente escuta de vocês, pastor, está difícil demais, pastor, eu estou a ponto de fazer uma asneira. Faz não, meu irmão. Faz não, que nós estamos aqui para estar com você, estamos aqui para orar com você, nós estamos aqui para ler a Bíblia com você, nós estamos aqui para te dar um abraço, nós estamos aqui para passar com você o momento mais difícil da sua vida. Lembre-se da palavra de Deus, é lá que eu vou. A palavra de Deus, no momento que eu penso que eu não vou aguentar, eu me lembro de 1 Coríntios 10, 13, o que é que diz lá, pastor? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E eu, como gosto de estudar, quando eu vejo a palavra tentação, eu falo, mas tentação? Não, isso não é tentação, isso aqui é provação que deveria estar escrito aqui. Sabe, porque quando você vai no original bíblico, você vai encontrar aqui para tentação essa palavra peirasmos, que significa colocar à prova, que significa experimentar, que significa uma solicitação de disciplina na adversidade. Então, isso não é tentação, isso é provação.
Por que você fala isto? Por que a provação? Porque Tiago 1,13 me diz que Deus, Ele não tenta ninguém. Então não é tentação que eu estou passando, é uma provação, saiba diferenciar isto. E quando a gente entra no estudo de Jó, você vai entender bem isso, que a gente vai falar sobre isso depois. Chegará o dia, igreja, que não passaremos mais por tudo isto. A questão é, e quando que é este dia? Se o teu dia está demorando, pergunta para José do Egito. Pergunta para José do Egito quando demorou o dia dele. Pergunta para José do Egito se tinha alguma coisa de bom no meio da sua tragédia, da sua calamidade, de ser vendido pelos seus irmãos, de ser jogado no poço. Você conhece a história, não vou me alargar nela. Pergunta para ele. Quando ele estava preso lá na prisão, carregando pedras e sofrendo. Pergunta para ele se em algum momento ele ficava como que gritando lá no meio dos presos. Meu Deus, eu estou aqui. O senhor não está vendo? Pergunta para José do Egito.